Oi, gente, boa noite. Que prazer enorme estar aqui com vocês, né, nesse dia, a gente iniciando a nossa jornada. A gente está muito feliz pela recepção de vocês, pelo nosso grupo lá no WhatsApp, né? Uma quantidade ótima de pessoas, a gente formou um grupo e eu quero agradecer a vocês. E eu vou convidar a Áudria para entrar, para a gente poder dar as boas-vindas para vocês, né? E vou esperar ela entrar aqui. Enquanto isso, a gente vai vendo as pessoas entrando, muita gente conhecida. Muito obrigada, gente, por estar aqui, viu? E vamos esperar a Áudria entrar para a gente poder conversar um pouquinho com vocês sobre essa jornada, como que vai funcionar, né? Como que vai ser esses 3 dias que nós vamos estar juntos aqui com vocês, tá bom? Ai, que bom, gente. Boa noite, Elis. Oi, Si, obrigada. Ah, gente, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Boa noite, Alessandra. Boa noite, minha irmã. Rose, sempre querida, né, Rose? Oi, Stefânia, que bom você por aqui. Gente, muito feliz, viu, por vocês estarem aqui. Eu acho que vai ser muito bom essa jornada, né, a gente poder fazer essa troca. Obrigada, Rose. Obrigada. E né, a gente quer tornar esse momento aqui um momento de troca. Então a gente gostaria que vocês participassem, mandassem perguntas pra gente, comentário, né? Adoro coraçãozinhos, né? Subindo coraçãozinhos aqui, obrigada. Boa noite, Cris. Gi, obrigada, Gi, por você aqui. Enquanto isso, eu estou esperando a Audrey entrar, né? Então, vou explicar um pouquinho para vocês. A nossa iniciativa de fazer essa jornada é de trazer para vocês um pouco, assim, de uma reflexão. A gente quis passar para vocês uma reflexão mais sobre nós, né? Como pais, mães e cuidadores, né? Porque sempre é muito falado sobre as crianças, o que fazer, ferramentas e tal. E aí eu e a Audra, a gente decidiu fazer uma coisa diferente, que seria uma questão assim de autopercepção mesmo de nós, né? Como pessoas e se tornando pais e mães também. Né? Que eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão da nossa história, que é o tema de hoje, né? Olhar para a nossa história para a gente poder criar os nossos filhos, né? Então, a gente quer estar aqui com vocês. Ah, obrigada a você, Rose. Eu fico muito feliz de você estar aqui, né, com a gente. E essa troca vai ser boa porque a gente aprende muito com o outro, né? Então a gente brinca assim que tem uma dinâmica que a gente fala, pais ajudam pais, né? Mães ajudam mães. Então acho que nós juntas, né? Nós todos juntos, nós podemos mais para poder mudar um pouco dessa visão do educar hoje em dia, né? Então vai ser muito bom essa nossa conversa aqui, essa troca que a gente vai fazer nessa noite. E nós temos mais 2 dias, que vai ser amanhã e quarta-feira. Né? Então a gente tem muito com o que conversar, muito o que trocar uma com a outra, né? Vai ser muito bom. Deixa eu ver aqui, Camila. Beijo, Camila, saudade. Gente, tanta gente que entrou assim e que confiou na gente, né? A gente ficou muito feliz da participação de todos vocês, de poder conhecer vocês também, né? Muita gente que a gente não conhece, mas que a gente vai se conhecer agora, né? E fazer essa troca tão bonita que vai ser esse momento. Ai, obrigada, Jeane. Obrigada, gente. Nossa, muito bom receber o carinho de vocês, viu? A Audrey entrou? A Audrey,
solicita de novo que eu não vi a sua solicitação. Jeane, só eu que tenho que agradecer, né? Obrigada a você. A Audrey está tentando entrar, parece que ela não está conseguindo. Vamos esperar um pouquinho, não sei se ela está tendo dificuldade. Ela está tendo dificuldade, não sei o que está acontecendo com ela. Audrey, qualquer coisa você me fala? Ó, agora acho que a Audrey vai entrar por aqui. Rose, eu não sei se ela vai conseguir fazer isso. Audrey, a Rose está falando aqui para você baixar os comentários que você vê a solicitação. Me fala como que tá aí. Enquanto a gente está aqui esperando a Audrey, né, para a gente poder conversar aqui um pouquinho, eu queria saber um pouquinho de vocês, quem quiser fazer um comentário, a expectativa que vocês têm dessa jornada, né, dessa troca que a gente vai fazer nesses dias. Se vocês puderem falar um pouquinho para mim aqui também, né, da expectativa de vocês. Audrey, você está conseguindo? Ah, agora deu. Ufa! Ai, que bom! Aí, gente, agora deu certo. A Audrey entrou, tá aqui com a gente. E a gente está muito agradecida, né, Audrey, por todo mundo aqui. A gente está muito agradecida, né, por todos aqui. E eu, como sempre, eu esqueci de me apresentar para as pessoas. Eu fico achando que eu sou muito popular, né? Desculpa, gente, eu não me apresentei. Meu nome é Daniela, eu sou psicóloga, né? Eu trabalho com orientação de pais, trabalho atendo crianças, adolescentes e adultos, né? E eu e a Alda, a gente tem um projeto que ele chama Programa Aprendendo Juntos. E o que a gente quer? É essa mensagem mesmo, né? Que a gente possa aprender aqui com todo mundo, fazendo essa troca, né, Alda, gostosa, que é essa jornada vai ser um grande passo para a gente, né? E a gente está super feliz com todos que estão aqui com a gente. Sim, sim. É realmente uma grande alegria estar com vocês aqui essa noite. A gente veio se preparando com muito carinho, né? Estudando e preparando esses conteúdos para poder conversar hoje. Tive um pequeno contratempo para entrar e agora não estou vendo os comentários de vocês, mas acho que as coisas vão chegando no lugar, né? Eu pedi enquanto você entrava, né, quem quisesse colocar aqui para a gente, né, o que espera, né, dessa jornada. Então a Rose está falando aqui, ó, quero poder maternar com mais leveza e ajudar minha filha com as questões difíceis do dia a dia dela, né, com a sua condição de saúde. É isso aí, né, Rose? Eu acho que a gente tem que estar sempre atenta, sempre estudando, sempre procurando melhorar a cada dia, né? Para a gente ser exemplo e que a gente possa, né, como você falou, ter essa condição de maternar, né, com mais consciência. E é o que a gente espera passar aqui, né, Audrey? Sim, sim, certamente. Deixa eu ver, você vai ler? Não, é isso. Então, a gente tem como tema hoje, né,
um olhar para a infância e como a minha história afeta a história do meu filho, né? Então, por que a gente quis trazer esse tema, né? Pelos nossos atendimentos no consultório, a gente percebe o quanto a infância, né? As pessoas trazem as histórias da infância e o quanto a infância afeta na nossa vida toda. Então, lógico que interferir também na nossa forma de educar os filhos, né? Então, a gente quis trazer esse olhar para vocês. Então, quando a gente coloca assim, um olhar para a infância, é tanto um olhar para a nossa infância, quanto para a infância dos nossos filhos, né? É um olhar com carinho, com cuidado para essa infância, né? E que ela, essas necessidades, essas dificuldades que a gente passa durante a infância, o quanto a gente traz elas para a vida toda, né, Áurea? Sim. Eu vejo quanto mais a gente vai estudando essas questões da infância, essas questões da parentalidade, né, de exercer o papel de pai e mãe, mais isso vai ficando claro para mim. A gente traz experiências e vivências de modo consciente, que a gente percebe, né, em determinados momentos que a gente percebe, olha, eu já vivi isso, eu já passei por isso, ou quando acontecia comigo era dessa forma que os meus pais lidavam, e a gente traz muito, muito também de modo inconsciente, né, Dani? Uhum. Nas coisas que nos mobilizam nos nossos filhos, naquilo que nos deixa mais inseguras ou naquilo que nos deixa, às vezes, mais aborrecidos. Quando a reação emocional parece mais evidente, quase sempre isso vai indicar um fiozinho condutor com as nossas próprias vivências de infância no papel de filhos, né? E eu digo, assim, talvez seja uma imagem boa da gente ter. Não sei se vocês conhecem aquelas bonequinhas russas, que é um presente que a criança sempre traz. Elas se chamam matrioska. E é uma bonequinha uma dentro da outra. Então, você abre a boneca maior, tem outra dentro. Abre a outra, tem outra dentro. Abre a outra, tem outra dentro. Um conjuntinho de bonequinhas que cabem dentro daquela maior. Talvez a gente possa pensar assim. Quer dizer, dentro de mim, mulher, adulta e mãe, existem registros e experiências de outras fases que eu vivi, que interferem, estão ali junto nas minhas decisões, no que eu penso, no que eu sinto e no modo como eu escolho agir, né? Que são as nossas crenças, né? Durante toda a vida, né? Desde quando a gente nasce e da forma que a gente é educado, o ambiente que a gente cresce, a gente vai formando as nossas crenças junto com a família, né? A família é o berço e os nossos pais vão nomeando o mundo para a gente, né? E de acordo com o olhar deles, para depois a gente ter o nosso próprio olhar. Mas como eles nomeiam esse mundo para a gente, então a gente percebe, como eu falei, o mundo mais pelo olhar deles e a gente vai alimentando essas crenças e a gente traz elas para a vida, né? Então, hoje a gente quer falar também um pouco dessas crenças, né? Quais as crenças que a gente carrega, tem crenças que são ótimas, são positivas, mas que são crenças, outras crenças que a gente carrega e que às vezes causam muito mais dor, né? Lembranças com dor e coisas difíceis para a gente, que a gente foi guardando por toda a vida, e que a gente pode sim ter um olhar para elas e mudar, né? A gente fala que sempre é tempo da gente olhar para as nossas dificuldades, né? E porque a gente evolui a cada dia, né? A gente não é a mesma pessoa a vida toda, né? A gente tem a oportunidade de perceber as coisas de outra forma, diferente do que os pais da gente passaram para nós, e poder ter o nosso olhar de mundo, né? E assim vai. Então, assim, o quanto o que a gente quer falar aqui, porque a gente pega todas as experiências dos nossos pais, né? A gente forma as nossas próprias crenças, essas crenças são passadas para os nossos filhos. Então, é esse olhar que a gente quer trazer aqui hoje, né? Que tipo de crença, de valores que eu quero transmitir para os meus filhos, né? O que eu ainda trago da minha educação.
essa educação que eu tive dos meus pais, né, que todos a maioria aqui, eu acredito, nós somos criados assim, no estilo parental, que a gente chama do autoritarismo, né? Então, a gente tinha ali os pais como autoridade, e nós, como crianças, a gente não tinha muita vez, assim, de ter vontade, desejos, né? Era muito o que o pai e a mãe falava, a gente tinha que obedecer. Então, era uma obediência cega que a gente fala, né? A gente não a gente não podia fazer as nossas próprias escolhas. E a gente passou a vida assim, não podendo fazer essas próprias escolhas, né? E que hoje a gente tem um olhar diferente na maneira de educar. Não é que a criança é cheia de vontade, é diferente. As pessoas pensam assim, não, então, se eu não vou educar nesse estilo dos meus pais, então eu vou ser permissiva, né? O meu filho vai ficar cheio de vontade. Não, é diferente. Né? É você ter um olhar respeitoso para o seu filho e saber que ele é um indivíduo único, né? Ele não é uma extensão minha, né? O que a gente tem que saber é isso. Ele não é uma extensão minha. Ele sim tem os seus sentimentos, as suas necessidades, né? E a gente tem que ter esse olhar para o filho da gente, né? Perceber ele como um ser único, né? Eu acho que quando a gente se pergunta isso, né? Quer dizer, se eu escutar mais o meu filho, se necessidades, né? Às vezes não é nem nas vontades, mas nas suas necessidades. Se eu escuto mais meu filho nas suas necessidades, se eu não uso a punição física ou os castigos, eu estarei sendo permissiva? Eu acho que a gente olhar para um novo modelo de pai e mãe através de lentes de crenças antigas. Então, quando a gente vai estudar e vai acompanhar pais nesse desejo de aprender, né, e de se atualizar, o que a gente vai fazer é para poder olhar para essa proposta, a gente precisa trocar as lentes. Ou seja, a gente precisa, na verdade, olhar para as nossas crenças ou para as verdades que a gente tinha estabelecidas e que a gente ouviu 1 milhão de vezes. Criança não tem querer, engole esse choro, faz porque eu estou mandando, e que na verdade era o que durante muito tempo era o que parecia mais seguro para se educar filhos, para criar filhos que fossem, que crescessem pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas corretas. Então, a gente vai ampliando o entendimento e olhando para os efeitos dessa educação, especialmente olhando para a questão da inteligência emocional, né, que hoje a gente vai explorar tanto que talvez na nossa própria criação isso não era tão falado, e a gente precisa atualizar. Então, não sou eu tentando ser uma mãe mais amável e mais gentil, assim, mas olhando para isso com lentes antigas. Sou eu tentando ser uma mãe mais consciente, né? Por isso, talvez, usar esse termo. Quer dizer, eu faço isso, mas faço compreendendo o que eu estou fazendo, entendendo aonde eu quero chegar nisso. Quer dizer, o que que eu pretendo para os meus filhos? Quais são as crenças que eu quero que eles tenham? Quais são as verdades que eu quero que eles se apoiem durante a vida? Né, assim, e é através dessas crenças renovadas, né, assim, a gente não precisa mais trazer a dos nossos pais e dos nossos avós e dos nossos bisavós, sei lá, a gente renova agora para essa geração, na verdade, se beneficiar dessa atualização. Agora, o bacana, né, Dani, assim, é porque quando a gente fala nessa questão de fomos crianças também, como é que a nossa história influencia a história dos nossos filhos, o bacana e o muito bonito disso é que na medida em que eu lanço um olhar diferente para os meus filhos e eu passo a lidar com eles de uma forma mais consciente, eu percebo onde estão os nozinhos da minha própria infância e tenho a oportunidade também de cuidar de mim ou da minha criança interior, como alguns de vocês já devem ter ouvido, né? Que é um trabalho muito, muito bonito. Então, quando eu digo para vocês, né, que desde que a gente começou a estudar isso mais profundamente, isso fica muito claro para mim, o que eu vejo nas pessoas que eu atendo, nos adultos, e que às vezes nem estão trazendo questões da parentalidade, basta a gente aprofundar um pouquinho e a gente vai encontrar uma criança que tem necessidades
a serem atendidas. Então, todos nós carregamos. Nós temos uma promessa de que nossos filhos não vão ter também questões a serem trabalhadas? Não, né? Assim, possivelmente, sempre vai ter algo que a gente possa melhorar ou evoluir. Mas nós estamos, talvez, nesse momento, exatamente no meio do caminho, né? Assim, tendo oportunidade de olhar para isso de uma outra forma e de fazer isso de um jeito diferente, né? E aí, quando a gente tem essa possibilidade de olhar para nós, né, que eu falo assim, os filhos, eles nos dão a oportunidade da gente nos perceber, né, do que ainda está guardado ali, né, e em muitos momentos, às vezes, com o mau comportamento do filho da gente, que a gente fala assim, nossa, mas ele está se comportando mal, e aquilo me atinge profundamente, é a hora de eu parar e pensar, por que esse comportamento está me atingindo tanto, né? Às vezes, isso tem mais a falar assim, de mim do que do meu próprio filho, né? Então, os nossos filhos nos dão a oportunidade de crescer como pessoas, né? E de poder olhar para nós e a gente poder olhar para essa criança que ainda existe aqui dentro, né? Então, muitas vezes é necessário que a gente saia desse piloto automático, né? E pare para olhar os nossos filhos, para perceber o que é que ele está gerando em mim, né? Porque às vezes isso é inconsciente, né? Lógico que a gente não faz de uma forma consciente, né? Então, às vezes o filho vem trazendo uma demanda dele e eu que tenho a minha criança interior ali ainda ferida, eu vou falar assim, inconsciente, né, de uma forma consciente, não, eu não consigo fazer isso para você, porque ninguém fez isso por mim, né? Então, na realidade, não existe um registro, a gente chama de registro emocional, né? A pessoa que não teve os pais ali presentes para ajudá-los, para suprir alguma necessidade quando criança, às vezes é difícil dela conseguir ter esse olhar para o próprio filho, né? Justamente por isso, porque ainda tem as minhas questões ali, muito presentes, né? Então, a gente poder ter esse olhar para nós mesmos, né? E querer mudar pelos nossos filhos é muito bonito, né? Eles vêm para nos fazer crescer. A gente cresce sendo mãe e pai, né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado de perceber o que é meu, né? Que às vezes é um comportamento tão, não é uma coisa tão estrondosa e eu fico muito nervosa, né? Eu tenho um comportamento exagerado para aquele comportamento do meu filho. Então quer dizer mais de mim do que dele. E a gente entendendo isso ajuda muito no nosso modo de educar, né? Porque a gente vai estar olhando para eles. Essas necessidades a gente vai dar conta. Nossa, então eu tenho que parar e ficar por conta do meu filho, atender tudo que ele quer? Não, né? Porque sempre vai ter uma falta, né? A gente não vai conseguir suprir tudo, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para essas necessidades e validá-las. Filho, olha, eu sei que você quer brincar com a mamãe, mas agora a mamãe não pode, porque a mamãe quer trabalhar, tem que trabalhar. A mamãe entende que você está triste, que você queria ficar com a mamãe, mas a mamãe, nesse momento, eu não posso. Então, só de você fazer esse movimento e falar com ele, eu sei que você precisa de mim, mas a mamãe não pode nesse momento, você está validando, você não está deixando esse sentimento e essa necessidade de estar com você de lado. Sim. Então, é essa forma, né, de perceber as necessidades do filho que é a que faz a diferença, né? Sim, porque, na verdade, você está dizendo você é importante, o que você sente é importante, eu estou aqui e te vejo e te escuto. Né? Então, longe de ser que, na verdade, a proposta é que a gente atenda todos os desejos ou todas as necessidades, a proposta é que a gente reconheça e valide as necessidades, né? Para que, na verdade, a criança se sinta vista. Você está falando isso aí, eu fico pensando assim,
Primeiro, no convite para que a gente viva a questão da maternidade e da paternidade como uma experiência profunda, né? Uma experiência profunda de autoconhecimento e de mudança e de, na verdade, desabrochar o que há de melhor em nós, às vezes o que nem é tão melhor, mas que aí a gente possa tratar e cuidar disso, né? Assim, porque isso, quer dizer, ser pai e mãe, tem que ir muito além da questão de gestar, de uma criança nascer e de eu atender às necessidades básicas dela, né? Assim, é muito bonito e muito mágico para que a gente não viva isso profundamente. Por que que eu sou mãe do Gabriel e do Vinícius? E você, Dani, é mãe do João Gabriel e da Ana Clara, e não de outras crianças. Né? Então, essa é uma experiência única, né? Para ser vivida de uma maneira muito bacana. E a outra coisa que eu penso, e que aí eu acho que é um convite para vocês, né? Assim, quando o Dani está falando disso, né? Quer dizer, as coisas que às vezes incomodam são coisas que foram nossas, eu gostaria que vocês pensassem, que vocês passassem os próximos dias percebendo e que se sentirem à vontade, até compartilhassem conosco. Mas pensem, por exemplo, né? Quer dizer, o que que me tira do sério? Quer dizer, por exemplo, quando meu filho chora e que eu fico doida para ele parar de chorar, que eu saio de perto, que eu dou a chupeta, um pirulito, que eu mando calar. Assim, por que que eu não dou conta que meu filho chore? Como é que eu vivi isso na minha infância? Eu tinha o meu choro acolhido, reconhecido e respeitado? Ou levanta que não foi nada, né? Se o que me incomoda é outra coisa, né? A desobediência, né? Assim, eu pedir para fazer uma coisa e a criança não fazer, ou fazer em outro momento, ou na hora dela. E se isso é que me deixa muito incomodada e muito brava, e é por isso que eu penso em bater ou colocar de castigo, como é que era isso para mim? Assim, como é que eu vivi isso na própria infância? Eu era uma criança muito obediente para ser reconhecida e amada? Ou, pelo contrário, eu não obedecia e eu era punida? Então, essas coisas que me mobilizam emocionalmente e que são diferentes, quer dizer, o que me incomoda nos meus filhos, o que me incomoda profundamente é o diferente do cada um de vocês, essas coisas dizem respeito à nossa infância. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue perceber com mais clareza e ter outra possibilidade de lidar com isso. Né? Assim, então, isso me incomoda muito por uma questão minha, né? Assim, e não propriamente do meu filho. Então, eu devo refletir em relação a isso e buscar tratar isso lá. Então, a gente consegue tatear isso no dia a dia. Se a gente fizer um registro, se a gente pensar uns minutinhos agora, falou, nossa, é verdade, tem uma coisa que me deixa doida, por exemplo, é fazer sujeira quando está brincando, né, assim, ou é me responder, né, assim, quer dizer, você está respondendo, menina, né? Então, essas coisas sugerem para a gente onde estão os nozinhos a serem desatados, para cuidar da gente e para liberar os nossos filhos de, por mais uma geração, carregarem as mesmas crenças, porque eles vão crescer. Né? Fomos crianças também. Em outubro, todo mundo coloca fotinho de criança no perfil e a gente lembra que todos nós fomos crianças, né? Assim, fomos crianças também. Nossos filhos serão jovens e adultos. É assim, que crenças que nós estamos ensinando a eles, né? Que adultos e que pais eles podem e escolherão ser, né? Eu falo assim, que a gente tem que ter esse olhar para os nossos filhos, aliás, o que eu quero falar é a gente tem que ter esse olhar para nós, né? Eu sempre falo assim com os pais quando eu faço orientação. E se fosse você como criança, né? Na época que você era criança, como que você agiria? Né? Para realmente criar essa reflexão, porque eu falo assim, o educar é muito a gente colocar no lugar, né? Eu gostaria de ser tratada dessa forma, eu gostaria de ser acolhida, como eu gostaria, né, que fosse feito comigo, né? Olhar para os nossos filhos, porque eu acho que vai ficando às vezes muito desafiador, né? O educar é muito desafiador, né? A gente não gosta de falar que é difícil, não é difícil, é desafiador, né? Então,
a gente estar pronta para os filhos da gente, né? Em nós que eles encontram a segurança, né? Em nós que eles descobrem o amor, o que é amar, né? O que é amor, né? E eles nascem com todo o amor do mundo por nós, né? Então, quando eles olham para a gente, eles têm um olhar para a gente, aquele olhinho olhando para a gente, né? E de super-herói, de super-heroína, assim, para eles nós somos tudo. E de repente isso vai ficando muito difícil e a gente vai parando de perceber os nossos filhos como pessoas e a gente para a olhar eles como um comportamento. Né? Eles viram um comportamento para nós. Ele não é mais aquele filho que eu esperei tanto, né? Meu filho que eu esperei, que eu queria tanto, porque eu não estou sabendo lidar com aquelas dificuldades. Então eu passo a olhar para ele, ele virou um comportamento para mim. A partir daí é o que a gente tem que tomar cuidado. Ele vira um rótulo também. Né? Esse menino é difícil. Ah, esse menino é preguiçoso. Ah, esse menino não quer nada. Nossa, esse menino me chama o dia inteiro. Então a gente vai falando isso para as crianças e eles vão carregando isso para a vida. Sim. E como eu falei no início, a gente nomeia o mundo. E a gente nomeia para eles quem eles são. É através do nosso olhar que os nossos filhos sabem como eles são. Sim. A gente fala para eles como eles são. E aquilo, ele acredita. Porque em quem que ele vai acreditar? Em nós. Né? Nossa, minha mãe está certa, porque ela sabe tudo. Né? A minha mãe me ama. Se ela está falando que eu sou isso, eu sou isso. Então, quanto de nós, né? Eu gostaria que a gente fizesse essa reflexão. O que a gente trouxe do olhar dos nossos pais até hoje? Né? Quais os rótulos que eu carrego, positivos ou negativos? Foi bom, né, você carregar esse rótulo a vida inteira, mas você não se perceber dessa forma depois? Falar assim, gente, eu fui rotulada assim, mas eu não sou isso. Né? Então, assim, essa questão do rótulo, da gente falar para os nossos filhos o que eles são e nomear para eles é muito forte. E a gente tem que tomar muito cuidado nisso. Né? Porque a gente está construindo a história deles de infância. E é o que eles vão trazer para a idade adulta. Né? Então, quando a gente fala lá das necessidades básicas daquela pirâmide de Maslow, né? E aí aquelas necessidades básicas mesmo, de respirar, comer, dormir, né? E a gente olha e fala, e aí a gente, uma necessidade vai passando, passa da infância, depois ela passa, não é resolvida, ela passa para a adolescência, ela não é resolvida, ela passa para a vida adulta. E aí a gente traz toda essa carga de necessidades não atingidas, e onde que a gente vai procurar resolver? No outro. E aí aparecem os adultos, né, com as suas deficiências emocionais, né, adultos que precisam do olhar do outro, porque ele não teve o olhar do pai e da mãe na época, ele precisa ser sempre visto pelo olhar do outro, para ele acreditar que ele é aquilo. Né? Então o outro vai nomear sempre para ele o que ele é, como os pais fizeram a vida toda. Né? Eles não têm um emocional fortalecido. Então é isso que a gente quer trazer para os nossos filhos. Né? É esse sentimento, né? Eu acho que, pelo menos eu como mãe, eu não. Né? Eu quero criar meus filhos emocionalmente fortalecidos, né? Para qualquer relacionamento que eles tenham, seja de amizade, afetiva, no trabalho, eles saibam quem eles são, sem precisar que ninguém nomeie eles, né? Que ninguém fale para eles quem eles são. Eles terem essa certeza dentro deles. Né? Então, esse olhar a gente tem que ter para os nossos filhos nessa questão emocional que você falou, né? Da inteligência emocional, da alfabetização emocional. Né? Hoje, mais do que uma inteligência, né, cognitiva e intelectual, é provado. A pessoa que é bem-sucedida, ela
ela tem muito mais inteligência emocional, né? É necessário essa inteligência emocional hoje, né? É poder estar em grupo, como que ela interage no grupo, como que ela se percebe, como que ela, se ele é empático com o outro, se ele consegue trabalhar em grupo, né? Isso tudo é inteligência emocional. Então a gente tem que ter, né? Porque a gente, quando criança, a gente não perguntava o que a gente estava sentindo. Tanto é que quando a gente para, a pessoa te pergunta o que você está sentindo, não é dificílimo você nomear o seu sentimento? O que você está sentindo de verdade? Porque a gente não teve essa alfabetização emocional. Sim. E Né? um cursinho para isso, né, Dani? Assim, que eu penso é isso. Isso começa desde cedo, né? E eu acho que é outra coisa importante que é nova, né? De como é que, na verdade, a gente vai ajudando os nossos filhos a perceberem e desenvolverem a inteligência emocional, porque não tem jeito de me matricular num cursinho lá quando adulto para eu aprender e ser mais inteligente emocionalmente. Isso é autoconhecimento. Isso é autoconfiança, autoestima, que começou lá atrás. Então, quando a gente vai nomeando essas coisas e colocando os rótulos, e façamos um parênteses, rótulos são sempre negativos, mesmo quando parecem positivos. Até quando a gente diz, nossa, como você é inteligente, como você é comportado, e repete isso, né? Assim, a gente tem uma expectativa, quer dizer, eu sempre preciso ser inteligente e comportado, então é bacana quando a gente entende, conversa sobre isso com os pais, para entender a diferença, né, entre elogiar e encorajar, para entender a diferença entre mostrar, valorizar o esforço e mostrar características da criança ao invés de colocar um rótulo, são coisas sutis que a gente vai aprendendo também como pai e mãe, né? Assim, então, para dizer que a forma, quando a gente define, a gente coloca esses rótulos, a gente está criando as tais das crenças em relação a si mesmo. Né? Então, a gente cresce acreditando isso. Todos nós tivemos. Eu adoraria estar vendo os comentáriozinhos aqui para ver se alguém falou, mas se eu olhar para mim, quer dizer, quais foram os rótulos que eu tive na minha infância? Eu era comportada, quieta, inteligente. Né? Eram rótulos tidos como positivos, né? Muitas vezes reforçado em mim. Assim, sempre foi bom ser comportada, quieta e inteligente? Não, né? Às vezes isso cobra demais da gente. Às vezes, quando a gente queria, na verdade, se posicionar de uma outra maneira, a gente não permite, não se permite. Né? Assim, então, a gente perceber isso agora, quer dizer, percebo coisas no meu filho, mas à medida em que eu digo como você é teimoso, você é teimoso, e aí a criança vai crescendo e querendo corresponder às expectativas das pessoas que ela mais ama. E se ela ama tanto pai e mãe, eu tenho que ser o que meu pai e minha mãe acham de mim. Mesmo que seja teimoso, malcriado, preguiçoso, respondão. E N coisas que a gente fala, geralmente, quando está brava, geralmente, quando está mobilizada, né? Assim, e que fala e repete e que vai grudando, né? Literalmente, os rótulos como coisas que vão grudando, né? Porque na realidade, o que acontece? A criança, ela nasce e ela vai adaptando ao meio que ela está vivendo, né? E ali ela vai adaptando porque a gente sempre fala o que a criança quer e nós queremos como adulto. A gente quer ser visto, né? Pertencer àquela família e ser amada. A que custo que a criança vai chegar nesse objetivo dela, né, de ser amada e pertencente, a gente não sabe. Então, quando a gente rotula uma criança de boazinha, né, quietinha, ela fala assim, então é assim que a minha mãe e meu pai me vê, é assim que eu sou percebida nessa família e é assim que eu sou amada. Se eu for diferente, às vezes eles não vão me amar tanto, né? E aí começa essa questão, e ao mesmo tempo, ao contrário, né? Aí começa, nossa, esse menino é inquieto, que menino desobediente, mas ele está sendo percebido? Quando ele é bom, ele é organizado, alguém percebe ele? Não, ninguém elogia. Mas quando ele faz a arte, quando ele é desobediente, todo mundo olha para ele, mesmo que seja para falar uma coisa negativa. E aí, como que ele fala?
Então, agora eu entendi. Se eu faço alguma coisa de ruim, eles me enxergam. Uhum. Então, é assim que eu sou percebido. Lógico, voltando a falar que isso é inconsciente, né? Isso a criança não pensa assim, né? Não, a criança não pensa dessa forma, mas inconsciente é o jeito que ela é percebida nessa família. E ele acha que ele é amado assim também. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado desse olhar que a gente tem e do que a gente fala para os nossos filhos, para eles assim, o que, que a gente tem que ajudá-los? A serem eles mesmos e provar para eles que eles são amados da forma que eles são. Sim. Né? Filho, eu te amo do jeito que você é, Uhum. né? Não do jeito que eu queria que você fosse. Né? Eu te percebo e eu te amo. Isso é um amor incondicional. Isso que é amor incondicional. É você amar a pessoa, mesmo ela tendo mil defeitos, mas você respeita aquela pessoa do jeito que é e você ama aquela pessoa, né? Então, é a gente ter esse olhar para os nossos filhos, né? E falar todos os dias, se for possível, o quanto que eles são importantes para nós, né? O quanto a gente ama, né? E eu acho que é importantíssimo a gente ter essa abertura com os filhos de falar de amor, que eu, pelo menos, eu não tive essa abertura. Não é que meus pais, não acho que meus pais não me amavam, né? Não é isso, mas é porque não tinha essa facilidade de falar, né? De ter orgulho, filho, eu tenho orgulho de você. Quer uma coisa melhor da gente escutar? Não É, tem, eu não acho é? essa frase ela é muito linda, né? Era para vocês anotarem aí no caderno e é para usar pelo menos uma vez ao dia. Filho, eu te amo do jeitinho como você é. Vocês não têm ideia do poder mágico que isso tem, né? É imediato, né? Uhum, Assim, os olhinhos brilharem, né? E do efeito que isso se perpetua nos dias. Então, é uhum, para usar mesmo como uma dose. Eu tô lembrando aqui de uma coisa, porque eu fico pensando o seguinte: talvez a gente pudesse pensar desse jeito, Dani. Os nossos filhos são como sementinhas. A gente pega aquela sementinha, coloca no vaso, sem ter certeza de que plantinha vem, porque os nossos uhum, filhos virão com temperamento, características que são deles, né? Assim, e a hora que a plantinha vai brotando, a gente vai cuidando para que ela vá crescendo e se revelando da melhor maneira possível, para que ela, na verdade, ela consiga exercer a sua potencialidade por completo, para que ela seja a melhor plantinha daquela. Se é uma rosinha, para que seja a melhor rosinha, se é uma margarida, para que seja a melhor margarida. Eu me lembro que há uns anos atrás, assim, essa imagem é muito forte para mim, né? Há uns anos atrás, uma vez eu tinha ganhado um bonsai, lembra bonsai, aquela arvorezinha, né, miniatura? Tinha ganhado de presente e o bonsai adoeceu e eu fui levar num especialista em bonsais em Belo Horizonte, na época eu morava lá. E aí ele foi e me mostrou lá o hospital onde ele deixava os bonsais, ele levava o negócio bem a sério, assim, todas as plantinhas lá, e foi me mostrar como é que ele fazia. Então, aqueles bonsais lindos que parecem árvores milenares, eles são conduzidos com arame. Ele pega a uhum, plantinha, enrola o arame nos galinhos, para os galinhos terem o formato que ele deseja. Aquele não é necessariamente o formato natural. Aquele é o formato dado através da força. E eu fico uhum, pensando quantas vezes a gente faz a mesma coisa. Quantas vezes a gente faz no arame e na força, no castigo, no grito, na punição, uhum, numa punição que é talvez mais dolorosa do que tapa e deixar sentadinho, que é a gente sugerir que não ama a criança por aquele comportamento, é ficar fria com a criança ou emburrada, né? Assim, ficar sem falar, ficar de mal, né? Porque a criança tem tanta confiança na gente que quando a gente sinaliza, quando a gente briga, ou quando a gente grita, ela na verdade tem certeza que é ela que está errada. Ela não consegue entender que talvez não tenha algo legal uhum, com a mamãe ou com o papai. Ela tem certeza que foi ela que errou.
né? A gente sabe, atendendo crianças, como as crianças se sentem responsáveis pela separação dos pais, como elas se sentem responsáveis quando alguém da família morre, como elas se sentem, porque é próprio da criança esse pensamento mágico, porque elas têm uma confiança total e restrita na gente, né? Assim, então, a Uhum. gente vai deformando os galinhos de acordo com a nossa conveniência. Quando a gente discute hoje que talvez o nosso olhar não seja puro, mas ele esteja contaminado pelas nossas próprias experiências, então até o nosso processo de condução dos galinhos, ele não é puro e espontâneo. Ele, na verdade, já vem de acordo com as nossas necessidades. Então, é importante e talvez urgente que a gente pare e passe a refletir nisso. De Uhum. novo, o que me incomoda? Que galinho que eu estou tentando entortar? O que eu quero que Uhum. seja? E o que isso diz de uma necessidade dele e o que está dizendo de uma necessidade minha? Porque senão, a hora que a gente se dá conta, a gente já tacou arame demais, né? Já distorceu demais. E a Rose até colocou uma colocação assim, ó. Era uma colocação passada, mas encaixa muito no que você falou agora. Ela coloca exato, crianças não são como robô, né? Nem como pet para ser adestrada. A criança é um ser humano com sentimentos, desejos e vontades. Sim. Né? Então, poder ver o filho dessa forma é extraordinário, né? Então, assim, a gente quer hoje, né, Aldra, fazer essa reflexão, né? A gente está aqui para a gente poder fazer essa reflexão de o quanto a nossa história vem influenciando a história dos nossos filhos, né? O que foi... A gente não está querendo questionar o jeito que nossos pais nos educaram. A gente sabe que eles fizeram o que eles poderiam fazer naquela época, que era o modelo de educação que eles tinham, eles não tinham outra alternativa. Mas nós temos, né? Hoje nós temos. E o que a gente quer fazer com isso? A gente quer continuar o mesmo modelo. Ah, para mim deu certo, então eu quero continuar esse modelo. Ou não. Não, eu trago feridas, eu trago sentimentos. Que não tem problema também a gente sentir, porque a gente também tem os pais da gente com tanto amor, né? A gente saber o quanto os filhos da gente nos amam é a gente saber o quanto a gente ama os nossos pais. Sim. Então, às vezes a gente olhar também para o jeito que a gente foi educado e questionar os nossos pais é difícil, porque a gente ama eles demais. Uhum. É muito amor para a gente poder questioná-los. Né? Mas então, eu tenho certeza que eles fizeram tudo de bom, eu tenho essa certeza para mim. Mas hoje eu posso ter um olhar diferente. Né? Alguma coisa que me afetou muito, eu não quero trazer isso como marca para os meus filhos. Eu posso fazer essa escolha hoje. Né? Eu posso mudar para frente, trazer um modo de educar para gerações futuras da minha família. Isso que é o que a gente tem que a gente quer trazer para vocês hoje, essa reflexão. Né? E a gente gostaria muito de escutar vocês também, se vocês quiserem colocar aí no comentário, como que foi, né, a educação de vocês, como vocês se sentem hoje, né? Como que vocês percebem essa criança interior de vocês, que ela está viva aí ainda, e é necessário a gente mantê-la viva, né? Porque é a nossa parte mais linda, é a nossa parte mais linda, é a nossa parte de criança, a gente não pode perder. Mas a gente tem que pegar na mão dessa criança e falar, vamos juntos, né? Isso te trazia dor, então a gente junto a gente vai saber lidar com isso. Ah, você foi feliz com isso? Nossa, que bom, eu vou trazer isso para minha vida. Né? Então, assim, é importante a gente ter esse olhar para a gente, que a gente tem nesse olhar para a gente vai conseguir olhar para os nossos filhos de verdade, né? E a gente vai estar sendo sincera com nós mesmos, né? E eu vejo, Dani, que uma coisa muito bonita, né? Porque, na verdade, eu vou falando aqui e se tiver um comentário, você me para, tá? Deixa eu ler aqui da Silvia aqui, ó. Muito boas reflexões que vocês estão trazendo, que é importante levar esse tipo de reflexão para os pais e mães, ou para quem
quer ter ainda, né? Ou para quem ainda vai ser pai e mãe, né? Então a Silvia trouxe isso. Obrigada, Silvia, pela sua participação. Aí a Gisele fala, muito esclarecedora a live de vocês, amei. Nossa, obrigada, Gisele. Né? A gente tem um propósito de fazer essa troca com vocês mesmo, de trazer essa reflexão para vocês, né? Nisso, né? O que eu ia dizer, você estava falando sobre essa coisa dos pais, eu ia falar o seguinte, né? Assim, isso não é desonrar os pais, isso é honrar. Eu dizer, meus pais me trouxeram até esse ponto e eu posso ir um pouquinho além. Então, sou muito grata, afinal de contas, estamos aqui em 40 e poucas pessoas interessadas nesse tema e nós somos muito resultado do que nós fomos educados. Então, sou muito grata aos meus pais. Assim, e honrar meus pais não significa repetir do mesmo jeitinho. Significa do ponto que eles chegaram e tecer um pouquinho mais e melhor, para que isso não tenha fim, para que a cada geração isso vá se atualizando, melhorando, ampliando e mais amorosamente. É muito bonito quando a gente vê que as mães decidem estudar e fazer um pouco diferente, e a gente vê a reação dos avós, que na verdade reforçam isso, que dizem, nossa, minha filha, eu queria saber dessas coisas quando você era pequena. A maioria dos pais, do vovô e da vovó, na verdade, eles acham isso muito legal. Eles não ficam confundidos, eles não acham que isso é desrespeitoso com eles. Muito pelo contrário, né? Eles enxergam essa coisa da vida que caminha para adiante, né? Aí a Jeane traz aqui, ó, meus pais ainda querem que meus filhos sejam como fomos. Jeane, a gente fala o seguinte, que quando a gente muda, a gente traz a mudança para dentro da nossa família, a gente consegue mudar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Seus pais ainda podem ter essa visão, né, de que a forma certa de educar é essa, mas a partir do momento que você foi educando seus filhos da maneira que você acha, com o seu coração, porque aqui eu acho que tem que ter uma verdade na gente. Não adianta a gente passar para vocês, vocês têm que fazer isso, isso, isso. Não tem fórmula, né? Muito vem do coração, vem da gente esse modo de educar. Então, aí você pode mostrar para eles ter um novo olhar para a educação dos filhos, com a transformação da sua família, né? Então, a gente modifica muito a nossa história e aí a gente vai modificando quem está ao nosso redor também, né? Aqui a doutora Ana Carolina, ela fala, é bom saber que rótulo é sempre prejudicial, pois podemos confundir com elogio. Sim. Isso, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque a gente pode estar achando que está elogiando e a gente está transformando, dando àquela criança um rótulo que às vezes é pesado para ela pro resto da vida, né? A Rose fala, fui criada longe do meu pai, por alienação parental. Minha mãe me batia por tudo e não tinha querer. Foi bem ruim. Aí a gente guarda isso, né, Rose, como marcas, mas eu vejo o seu relacionamento com a sua filha, eu vejo o quanto você conseguiu, então, olhar para a sua criança, curar essas feridas e escolher criá-la de uma forma diferente. Então, assim, pelo que eu te conheço, né, que bonito, então, né, que saber dessa história e que você pode modificá-la, né, fazer diferente com a sua filha. Gente, eu estou preocupada, faltam 5 minutinhos, mas vamos ler aqui mais uns comentários. Eu quero convidar vocês, quem não tiver no nosso grupo de WhatsApp, o link está tanto na minha bio quanto na bio da Áudrea, entra lá, que a gente vai deixar amanhã umas surpresinhas, né, para vocês lá. E a gente vai disponibilizar um link também da live para quem quiser rever, passar para outras pessoas para assistir, né? E para quem não conseguiu assistir, que vai estar vendo a gente falar agora, vai estar gravadinho lá no grupo. E vai ser bom ver, o grupo vai ficar aberto um pouquinho, eu tô doidinha para ver os comentários. Isso também. O grupo, eu abri o grupo antes da live, e a gente vai terminar aqui, e aí nós gostaríamos muito de continuar essa conversa lá. Se vocês quiserem, da gente poder continuar compartilhando, vai ser muito legal.
tá? Então a gente vai estar lá respondendo vocês, fazendo essa interação com vocês, depois que a live terminar aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui, a Silvia fala, minha educação foi extremamente rígida e eu, depois de muita terapia, consigo perceber que o que estou reproduzindo com minha filha, da experiência como filha, e sempre tento me colocar mais ao meio, né? Ter essa imparcialidade, né? É isso, a gente se perceber e ver o que a gente pode fazer melhor para os nossos filhos, né? Então, ter essa autopercepção é fundamental também, né? Aldo, eu acho que a gente pode, porque o Instagram vai cair, eu estou preocupada da gente não conseguir depois despedir do pessoal, mas eu agradeço, gente, eu não consegui ler todos os comentários, mas vamos continuar lá no grupo de WhatsApp, tá bom? E eu quero agradecer muito a presença de vocês e agradecer muito a presença de vocês lá no grupo também, tá? Tá bom. Eu também quero agradecer vocês todas, dizer que estou esperando lá no grupo para a gente continuar essa conversa, que vai ser uma alegria estarmos juntas de novo, né, amanhã e depois, conversando sobre assuntos tão importantes para nós e para os nossos filhos, né? Gente, então a gente se encontra lá no grupo, tá? Quem não estiver lá no grupo e quiser participar com a gente, vai lá na bio e vocês entram no grupo agora, tá bom? Gente, obrigada. Beijo, beijo. Obrigada, Áudria. Até daqui a pouquinho. Tchau.